Olá, galera. Chegamos aqui na nossa última aula sobre as transformações. Ainda temos mais aulas, ainda temos pelo menos mais uma aula sobre teoria cinética dos gases, ok? Beleza, mas aqui, ó, nós vamos falar hoje da última transformação. Vou pôr aqui nossa tela, beleza. A chamada transformação isocórica, sim? Vocês viram que eu voltei no mesmo diagrama da primeira transformação, sim? Então, à medida que estamos avançando, eu estou construindo um pequeno diagrama, lei de Boyle, lei de Charles, e aqui nós temos uma outra transformação, tá? Temos uma outra transformação. Como você já pode supor aqui, né? Já se supõe que essa transformação daí, ela vai trabalhar, né, com pressão e temperatura. Por quê? Porque nós vimos aqui que quando estavam pressão e volume, fizemos produto. Quando estava volume acima, temperatura embaixo, fizemos divisão. E aqui de esperar-se que eu tenha pressão 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. É de esperar-se isso daí, certo? Vamos ver como se chama essa transformação? Aliás, estava no título, né? Está aqui do lado. Está aparecendo aí para vocês. Então, é a transformação isocórica. É isocórica. Vou escrever aqui isocórica. Só que, gente, essa transformação é a que mais dá problema. Porque isocórica não tem nada a ver. Não, não vai me dizer que olhando para isocórica, escutando isocórica, você vai pensar, pronto, volume é constante. Não vai. Tá? Não tem nada a ver. No entanto, gente, ela tem mais dois nomes que é chamada. Ela é chamada como isocórica, ela é chamada como isométrica ou é chamada como isovolumétrica. Se for isométrica, medida, tem a ver com volume. Isovolumétrica, está na cara que é volume. Mas muitos gostam de chamar ela como isocórica também. Sim? Então ela tem três nomes. Tá? Essa daí é a transformação isocórica. E transformação isocórica, também chamada segunda lei de Gay-Lussac. A gente só vai colocar aqui lei de Gay-Lussac. Tá? Lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac. Lussac. Ok? Antes só vai por assim, porque a primeira lei já foi chamada de Charles, né? A primeira foi chamada de Charles. Então você vai colocar como lei aqui. Sim? O que ela me diz, então? Ela, na verdade, funciona no princípio da panela de pressão, sabia? Quando eu tenho um gás aqui, ele está preso. O meu embolo está preso, tá? Se meu embolo está preso aqui, o que acontece? Esse embolo não se mexe. Mesmo que eu faça uma pressão aqui, não se mexe. Observe que aqui está simbolizado por duas pecinhas aqui, mais quatro aqui, para não deixar ele se mexer. Sim? O que acontece aqui, ó? Quando eu aumento a temperatura aqui, este daqui tem uma pressão 1 e ele tem uma temperatura 1. Quando varia a pressão e a temperatura aqui, tá? Ele não consegue sair o embolo, tá? Então a pressão, geralmente na panela de pressão tem aquele respiro, né? Tem aquele respiro onde ele sai aqui. Sabe que por isso está desse jeito. Aqui pressão 2 e temperatura 2, tá? Por isso que o perigo da panela de pressão estar mal travada e depois ele abrir e vir com tudo, né? Tá? Então a relação é pressão 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Ok? Então vamos para os exercícios, que é a parte mais interessante, né? Que é onde a gente consegue ver realmente isso daí. Um gás a uma temperatura de 35 Celsius. Então eu tenho uma temperatura 1 de 35 graus Celsius. Tá? E uma pressão 1 de 44, aliás, 440 milímetros de mercúrio. Voltamos nos milímetros de mercúrio. Sim? Isso daí é o estado 1. O gás inicialmente está nesse estado. Tá? Aí ele diz que esse gás é esquentado até que sua pressão seja 760 milímetros de mercúrio. Então, no estado 2, ele sofre uma variação de temperatura, ele tem uma nova temperatura que nós desconhecemos, só que a nova pressão dele, ele chega a ser 760, então de 440 para 760 variou bastante, certo?
Então, 760 milímetros de mercúrio, tá? Ó, veja bem. Veja que interessante aqui, ó. As unidades são as mesmas, não preciso fazer conversão nenhuma, tá? Quando as unidades são as mesmas, tá ótimo, tá? Fique feliz quando você vê que as unidades de medida as mesmas. Que você não precisa converter nada. Bom, a temperatura eu preciso converter, tá? Preciso. Olha aqui. Ah, professor, mas ó, ele está dizendo qual a sua temperatura final do gás em Celsius. Então, mesmo que a temperatura final seja pedida em Celsius, eu preciso converter. Por quê? Porque eu vou converter para Kelvin para poder trabalhar. E quando eu terminar, eu converto para Celsius. Esse é o nosso roteiro, tá bom? Eu não posso fazer ele trabalhar por Kelvin, por Celsius, e achar que a resposta que vai me dar está correta porque eu trabalhei com Celsius. Não posso, tá bom, galera? Não acontece isso daí, tá? Tire isso da sua cabeça que não acontece, tá? Repito de novo, Celsius e Kelvin, eles são parecidas. Elas são centígradas, mas é muito diferente eu falar 0 graus, por exemplo, e falar 273, tá? Então, as temperaturas não são iguais, tá? Em momento algum. Continuando aqui, então, primeiro vamos fazer esta conversãozinha aqui, ó. Vai ser 35 mais 273. Ok? Beleza. Bora para frente. Repito. Ele falou que o volume, aqui, ó. O volume permanece como? Constante. Então, já está me dizendo que eu estou numa transformação isocórica. Sim? Tá? E vamos lembrar aqui, ó. Pressão, volume, temperatura. Sim? Se ele me diz que isocórica, volume constante, tiro ele, ficou P dividido por T. Ok. Então eu tenho P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. P1, 440 milímetros de mercúrio. Dividido por quê? T1, 235 mais 273 vai dar 308, certo? 308 Kelvin, tá? 270 mais 30 dá 300. 5 mais 3, 8, ok? 308. Igual. P2, 760 milímetros de mercúrio. Dividido por T2, que eu não sei quanto vale. Tá? Vamos tentar eliminar poucas coisas aqui, ó. Este com este vai eliminar. Vou cortar um zero aqui com um zero. Tá? Ok? E eu vou escrever de novo. Então, vamos escrever aqui. Ó, 44 dividido por 308 Kelvin. Com calma, tá bom? Igual a 76 sobre T2. Ah, professora, a variável está embaixo. Galera, essa dica aqui que eu estou dando, de você inverter, é importantíssimo. Porque eu tenho visto muita gente que aqui chegou aqui, só que daqui eles passam o T2, aí ele passa este aqui, às vezes o outro passa a dividir, a multiplicar no lugar de dividir, e termina se esquecendo, esquecendo não, errando na questão matemática. Às vezes interpretou a questão física, mas errou na questão matemática, tá? Então eu não quero que aconteça isso. Então, a dica que eu estou dando é o seguinte: inverte aqui. Fica bem mais fácil. Então eu vou ter 308 Kelvin dividido por 44 igual a, aqui vai ficar T2 dividido por 76. Ok? Esse 76 ele está dividindo, agora ele passa a multiplicar, sim. E eu vou tentar só continuar aqui, ó. Para não ter que ir na próxima folha. Então, o T2 aqui, T2 eu tenho aqui, vai ser igual ao quê? 308 vezes 76, 308 vezes 76 Kelvin. Opa, que é 38, o K podia ser aqui, pode ser no final também, tá?
dividido por 44. Tá? Desse jeito. Então, o T2 ele vai ser, vamos fazer aqui rapidamente, 308 dividido, vezes 76 e depois dividido por 44. Ele me dá exatamente 532 Kelvin. Sim? 532. Se eu quiser ele, como ele me diz que ele quer em Celsius, então o que eu vou fazer? T2 vai ser igual. Vou fazer um pouquinho mais para cima, que eu acho que não vai pegar aqui. Vou pegar um pouquinho mais para cima aqui, senão não pega na nossa câmera aqui. Tá? Então, se eu quero converter aqui, o T2 vai ser o quê? 532 menos 273. Sim? Eu tenho que tirar. Quando eu converto de Kelvin para Celsius, eu tiro. De Celsius para Kelvin, eu aumento. Então, aqui vai ficar 27, né? 27, tá? Mais 32, tá? 27, vamos fazer certinho, né? 532 menos 273 é 259. Então, 259 graus Celsius. Essa seria a temperatura em Celsius. Deixa eu ver se apareceu sim. Essa seria a nova temperatura em Celsius. Observe também que a variação foi bastante, sim? Tá? Era 35 Celsius, agora ela foi para 259 Celsius. Aumentou a temperatura, tá? Aumentou a pressão. Ok? Beleza? Ok. Temos mais um exercício aqui, tá? Vamos fazer mais esse exercício. Vou ampliar um pouquinho aqui, para que você possa enxergar bem. A pressão do ar num espaço fechado, então estamos num espaço fechado, ele diz que a pressão do ar vai ser P1 igual a 460 milímetros de mercúrio, mmHg, Hg é o mercúrio. E esse gás aí, ou esse ar aí, está a uma temperatura 1 de quanto? De 45 graus Celsius. Observe que já vi graus Celsius, já pensei na conversão, ok? Conversão para Kelvin já está garantida. Certinho. Agora, o que mais? Ele diz qual será a nova pressão. Então este daqui é o estágio 1, o estado 1. Estado 2, agora ele está perguntando quanto vale a pressão, qual será a pressão 2, qual será, não sei, tá? Qual será a pressão do gás, uma vez aquecido até atingir 125 graus Celsius. Ou seja, ele precisa ter uma temperatura de 125 graus Celsius. Primeiro que vamos fazer é a conversão, tá bom? Sim? Então vamos mais rápido agora. 45 mais 273. Então, 45 mais 273, ele vai me dar aqui 318 Kelvin. Beleza? Ok. Aqui embaixo eu tenho 125 mais 273. Então, eu tenho aqui 398 Kelvin. Ok. Fechou. Tá fechado aí. Tá? Ok. O que vamos fazer aqui? Ele diz que o volume permanece constante. Então, se o volume permanece constante, eu estou numa transformação isocórica. Então, se eu estou na isocórica, a relação acontece entre pressão e temperatura. Então, pressão 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Quem que é a pressão 1? Aqui, ó. 460 milímetros de mercúrio. ¿Ah? Ok. Ok. Dividido por T1. T1, que seria 318 Kelvin. Tá bom? Sim? 318 Kelvin. Tá? É igual a P2, que eu não conheço, desconheço, sim? Sobre T2, que seria 398 Kelvin. Kelvin com Kelvin já era, ó. Kelvin com Kelvin já era. Esse cara daqui vai passar a multiplicar para cima. Ó, esse aqui vai sair mais rápido ainda.
ele vai passar a multiplicar, então vai ser 398 vezes 460 milímetros de mercúrio. Tudo isso daí dividido pelos 318 que estão embaixo. 318. Isso daí vai me dar a pressão 2, logicamente em milímetros de mercúrio, tá bom? Então vamos calcular direto. 398 vezes 460, isso daí me dá 183.080, dividido por 318, ele vai me dar então uma pressão 2, tá? De quanto? 575,72, vou deixar um 72, que milímetros de mercúrio, ok? Então, se aqui eu tinha 460, agora aumentou a pressão para 575 milímetros de mercúrio. Ok? Ok, galera. Beleza. Nós chegamos assim então à terceira transformação, a transformação isocórica, tá bom? Nós paramos por aí, terminamos as três transformações. Observe que aqui, ó, vamos voltar no início, observe que nosso diagrama ficou completo, tá bom? Aliás, quase completo, porque falta uma coisinha aqui, tá? Que é o que nós estaremos vendo na próxima aula, o que está faltando nesse diagrama, tá bom? Até a próxima aula, galera. Próxima aula a gente continua, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos.